Eu estou aí dando a continuidade de algumas ministrações sobre finanças, sobre saúde financeira. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos naquilo que nós estamos pregando. Estou pregando uma série de mensagens que vai edificar a vida de muitos irmãos, porque eu tenho profetizado que nós vamos ter aqui mais de 10 empresários mais ricos da cidade, mais prósperos, que vão estar investindo no reino de Deus, que vão ser um grande testemunho. Você recebe no seu coração, em nome de Jesus, que Deus vai prosperar poderosa a sua vida. Como que nós vamos prosperar se nós não temos conhecimento da palavra de Deus? Como nós vamos dar passo? Eu estava falando que prosperidade é você crescer naquilo que você tem. Então estou atingindo várias áreas das nossas vidas, a parte econômica, investimento. E hoje eu vou falar de um assunto eu creio que muitos já ouviram falar, mas que vai edificar muito a sua vida. Eu sei que na semana passada foi uma palavra, alguns acharam bastante pesada, mas é tudo para crescimento, para nós possamos ser aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós nunca fomos ministrados, nós nunca vamos poder tomar posse. Então, eu gostaria de pegar um texto como referência hoje no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 28 ao versículo 37, livro de Gênesis. Nós damos a continuidade daquilo que nós estávamos ministrando, em nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis 41, do versículo 28 em diante, diz assim: esta é a palavra que tenho dito a Faraó e que Deus há de fazer, e mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssimo. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque essas coisas há determinada por Deus, e ele brevemente o fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido, sábio, e que ponha sobre a terra do Egito, e faça isso Faraó, e nomeie administradores a terra que eu teme, e eu tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte eles e todos os mantimentos desses bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guarde, e assim será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, e haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E este parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém. Oramos a Deus. Pai de amor e de graça, eu quero te louvá-lo, Senhor Jesus, por esse momento tão especial que nós estamos aqui na tua presença. Espírito Santo de Deus, que nesse momento o Senhor traga a revelação, o discernimento, a sabedoria do teu Espírito, para que nós possamos entender, Senhor, que essas palavras sejam arraigadas nos nossos corações, e para que teu nome seja glorificado, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada eu falei aqui sobre 7 regras do comportamento financeiro. Então eu falei aqui sobre a regra do planejamento, eu falei sobre a regra do controle doméstico, sobre a regra da vencendo o inimigo do consumismo, e também a regra sobre viver no seu padrão, e a regra também de desprendendo das dívidas antigas e das atuais. E eu também ministrei aqui para que os irmãos tivessem sobre a regra
discernir seu nível de contentamento. E a sétima, tudo que não vem do alto pode ser tirado. E a oitava regra, aprender a dizer não. E a nona regra, buscando a cobertura espiritual dos seus líderes, dos seus pastores. E a 10ª regra é prosperar com simplicidade. Nós falamos em cima desses itens, e eu sei que foi muito edificante na vida de todos os irmãos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre, dando um adiantamento sobre a 5ª parte. O versículo 34 fala, aonde que, quando José estava ali interpretando o sonho de Faraó, que Faraó teve 2 sonhos, ele sonhou ali com vacas gordas, e depois com 7 vacas gordas, muito abastadas, muito gordas, e depois ele teve um sonho de 7 vacas magras, e essas vacas magras começaram a comer as vacas gordas. Depois ele teve também outro sonho de 7 espigas, né, grandes, sadia. E depois ele teve outra, também nesse sonho, 7 espigas miúdas. E essas miúdas começaram a comer as espigas grandes, as graúdas. E ele procurou todos os adivinhos, todos aqueles encantadores, todos aqueles que poderiam revelar para ele, né, os magos naquela época, e ninguém pôde interpretar aquele sonho. E ele ficou bastante indignado, até que o copeiro que tinha estado lá no presídio com José, ele falou, olha, eu conheço um homem, um hebreu, ele está preso lá já faz alguns anos, e nós tivemos um sonho, e ele interpretou o sonho, e aconteceu exatamente como nós contamos para ele, como ele interpretou. E aí Faraó manda chamar José, e Faraó pega e expõe o sonho para José, e José fala, olha, o sonho que você teve é um só. E se Deus falou de uma forma dupla, é porque Deus está com pressa que isso venha acontecer. E José falando assim, ó, virá um tempo de muita fartura, de muita abundância, 7 anos na terra do Egito. Mas vai vir outro tempo de uma miséria, de uma seca, e que aqueles 7 anos de abundância ninguém vai lembrar mais, de tão terrível será na terra do Egito. E aí José, ele dá um conselho para Faraó. É importante que você pegue bons administradores de todas as cidades, e que você, nesses 7 anos de prosperidade, de abundância, você comece a plantar, e também a colher a 5ª parte de tudo aquilo que você plantar, de tudo aquilo que você colher. E você vai estocando trigo, todo tipo de alimento, porque quando chegar o tempo de miséria, de seca, você vai estar suprido de tudo aquilo, vocês vão passar esses 7 anos, abastado, próspero, sem nenhuma necessidade. E aquilo ali agradou a Faraó, aquilo ali alegrou o coração de Faraó, e ele fez exatamente, ele procurou entre os seus, consultou os seus anciões, e ele diz, olha, não existe um homem tão sábio como esse, porque ele tem a sabedoria de Deus, e por isso nós convidou José para fazer parte desse projeto. E o título da mensagem, a 5ª parte, eu gostaria de falar para os irmãos hoje, que esta é a grande sacada das finanças, o grande segredo, uma grande chave para mim e para vocês. Aquela visão que Faraó teve, não era simplesmente para Faraó, mas era para o povo de Deus. Mas como o povo de Deus se desviou do caminho do Senhor, eles se distanciaram, então Deus usou a autoridade que era Faraó, para trazer essa revelação ao coração de Faraó, para que todas as pessoas, o mundo naquela época, a existência, ninguém perecesse. Aquilo que muitas vezes quando nós desviamos, quando nós nos afastamos do caminho de Deus, aquilo que era para Deus trazer para nós, aquilo que pertence a nós, Deus acaba transferindo para o ímpio, para as pessoas que não são filho dele. Aquele que é para mim, para você,
Deus acaba transmitindo a outras pessoas. Então essa é a grande sacada das finanças. É um segredo e eu gostaria de falar exatamente sobre o que significa a quinta parte. Nós vemos aqui José não só como homem de Deus, nós vemos aqui José como um homem, e ele tem um discernimento espiritual, mas também ele tinha um dote natural dele. Porque muitas vezes nós se preocupamos tanto buscar do Espírito Santo de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus, mas nós não nos preocupamos em aprender, de desenvolver uma habilidade para que nós possamos fazer as coisas. Então José, ele tinha um plano, ele não só, ele tinha um discernimento espiritual que ele adquiria através dos dons, mas ele trazia um plano econômico para Faraó. Ele trouxe um plano econômico, ou seja, se tornou ali um ministro da economia. E é isso que eu e você, os jovens, aquele que começa a estudar a sua jornada, você não só deve buscar na palavra de Deus, mas nós devemos buscar também a nossa habilidade natural que também Deus concedeu para as nossas vidas. Então ele não só teve um discernimento espiritual, mas também ele teve um plano natural que ele pôde ajudar ali a Faraó a administrar aquela situação. Porque nós estaremos ministrando aqui, você não vai encontrar, não vai aprender em faculdade, você não vai aprender em lugar algum, porque são revelações da palavra de Deus. Mas para que eu e você possamos entrar, usufruir da quinta parte, o qual estarei ministrando aqui, esclarecendo, nós precisamos cumprir todos aqueles itens antes do que nós ministramos aqui, sobre os comportamentos financeiros das nossas vidas. Nós precisamos fazer um ajuste nas nossas vidas, em todas as áreas, em todos aqueles itens que nós ministramos aqui. Os irmãos que não participaram, está no site da igreja, você deve estar assistindo ali para que você possa entender e acompanhar aquilo que Deus está ministrando nos nossos corações, porque se você aprender, se você começar a aplicar, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Isso é óbvio. Então nós vemos ali que se aquilo funcionou lá no Egito, você imagina na minha vida e na sua vida. Se aquilo trouxe ali uma grande prosperidade, abundância, e que Faraó chegou no momento que começou a comprar todas as coisas, todo o dinheiro que o povo tinha em toda a região, aonde que aquela fome alcançou, as pessoas vinham até Faraó e ali comprando o alimento, e chegou um momento que eles não tinham mais dinheiro, e começaram a vender as terras para Faraó, e chegou um momento que eles não tinham mais terra, e agora eles queriam se tornar escravos de Faraó, porque pelo menos eles tinham alimento para sobreviver. Se aquilo funcionou com o Faraó, por que não vai funcionar comigo e com você? Quando Deus trouxe essa revelação, Deus trouxe a revelação para Faraó, mas o discernimento foi de José. Então algo que Deus tem para mim e para você, e que muitas vezes nós passamos desapercebido dessa verdade da palavra do Senhor. Então nós precisamos ajustar as nossas vidas, as nossas finanças. Eu falei aqui da importância das primícias. A primícia, quando a Bíblia fala sobre primícia, ela está falando que primícia é adoração a Deus, é honrar a Deus, que eram os primeiros frutos que se colhia no seu plantio, pegava os frutos que primeiro madurassem, os melhores, os mais bonitos, e trazia para a casa do Senhor. Então aquilo era uma gratidão a Deus, uma adoração a Deus. Isso é primícia, nós ministramos aqui. Dízimo é aquilo que traz proteção às nossas vidas. O dízimo, ele protege as nossas finanças, as nossas vidas. O inimigo não poderá nos roubar, não poderá tocar em nós. Quando você é fiel no dízimo. E semeadura, oferta, isso traz uma multiplicação na sua vida. Então, quando nós discernimos o que é primícia, o que é dízimo, o que é oferta, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Então nós precisamos discernir, ajustar as nossas vidas, não só naqueles 10 comportamentos financeiros que eu ministrei aqui, mas também sobre
a prioridade de dar primícia, a prioridade de ser um dizimista fiel e a prioridade também de eu estar semeando na casa de Deus, porque semeadura, ela traz multiplicação. A Bíblia fala que Deus deu o pão para nós comer e a semente para nós semearmos. Então você começa a ajustar por ali. Para que você puder acontecer, todos, nós precisamos estarmos atentos ali no comportamento econômico, nós precisamos nos ajustar ali. E você precisa, o que é quinta parte? Quinta parte é você economizar 20% de tudo aquilo que você ganha. Essa é a quinta parte. Você deu seu dízimo, trouxe as suas primícias, separou as suas ofertas. Você vai fazer um ajuste na sua vida financeira, pagando todas as suas contas, acertando, ajustando tudo. Isso, amado, é algo que não é fácil. É difícil, você leva no mínimo 6 meses até 1 ano, para que você possa ajustar todas essas áreas da sua vida. Em outra, é tão difícil como se fosse uma dor de rim, uma crise de rim. Vai ser muito dolorido. Você vai ter que aprender a cortar muito custo da sua vida. Aquela academia que você fazia, você vai começar a andar na praça. Aquele pitbull, pitboy que você tem lá na sua casa, você vai ter que desfazer, que gasta 150, 200, 300 reais de ração por mês. Você vai ter que comprar um pinto de bolso para você para ter em casa. Então você começa a ajustar em todas as áreas da sua vida, nos mínimos detalhes, para que você possa se ajustar e começar a usufruir, fazer economia. Então você tem todas as suas despesas. Você começa a ajustar, eliminar todo o supérfluo da sua vida, e você vai migrando então, até que você vai chegar numa área de conforto, para que você possa tirar esta quinta parte, ou seja, 20%, e começar a guardar. Amado, no início, vai ser muito difícil para nós. Foi exatamente isso que José falou: olha, vocês precisam de bons administradores, de homens em todas as cidades, e vocês vão começar a guardar, vão começar a guardar toda esta quinta parte. Isso vai levar uns 6 meses. Então, você no início vai ser muito difícil, mas dali um tempo, quando você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo vai dando um movimento, vai dando um crescimento, vai virando uma bola de neve no sentido positivo. E quando entre 3 a 5 anos, aquele dinheiro vai começar a trabalhar por você. Então no início é difícil, mas vai chegar um momento que você vai ter uma estabilidade, e aquilo vai começar a dar gosto. E todos nós, amado, isso aqui é para mim, para você, é para a igreja, não é para o Egito, não é para o mundo lá fora. O que Deus trouxe na vida de José, o que Deus revelou para ele, é para mim e para você aplicar isso. Porque isso surgiu do coração de Deus. E nós precisamos entender esse princípio. Então você vai começar, no início vai ser muito difícil. Eu vou ter que pagar o pedreiro, o carpinteiro, as pessoas que eu devo, acertar no banco, cheque especial. Nós falamos aqui, cartão de crédito. Você vai começar a enxugar a sua vida financeira, começar a cortar aquelas excessos, aquelas viagens que você fazia sem motivo algum, simplesmente pelo seu ego, e você vai começar a ajustar a sua vida. E isso vai ser muito difícil. Não é tão fácil assim. Mas vai chegar um tempo que você vai começar a ver que aquilo vai multiplicar. É claro que você vai aplicar esse dinheiro, ver o que mais está rendendo no mercado e fazer essas aplicações. E vai chegar um momento que você vai ter tanto, porque é promessa de Deus para nossas vidas. E aí você vai começar a investir, começar a comprar coisas que terão resultado futuro para você. Aí eu vou investir, eu tenho um imóvel, vou comprar outro. Aí eu tenho um sítio lá, vou colocar uns boizinhos lá, vou criar isso, vou criar aquilo.
Porque você vai começar vai ter uma arrecadação muito grande e Deus vai se manifestar poderosamente. Amado, a grande sacada é que que muitas vezes nós não entendemos. Quero ver se tem uma folha aqui para mim, dar uma demonstração para os irmãos aqui. Nós precisamos entender esse princípio, porque muitas vezes nós somos fiéis no nosso dízimo, nas nossas ofertas, mas eu quero dar uma ilustração bem simples aqui para vocês. Qual é o grande segredo? Porque se você só dizima, eu estou só dizimando aqui, e você, por mais que você dizima, e você não começa a guardar aqui, você dá 10% aqui, e você dá 20% aqui. Você dá 10% aqui, e você coloca 20% aqui. Isso aqui, ele vai trazer uma multiplicação nesse 20%, que esse é o grande segredo, a grande sacada, que muitas vezes nós lemos em parte a Bíblia. Então você coloca aqui 10%, e você guarda 20% aqui, e você coloca 10%, e você de repente vai guardar 20% aqui. Isso aqui vai fazer com que traga uma multiplicação na sua vida. Vai trazer um volume tão grande, vai chegar um momento que você vai ficar apavorado daquilo que Deus vai fazer nessa quinta parte. Você dizima 10%, porque só se eu dizimo, eu vou ter proteção. Porque nós temos a bênção maior, ela está na multiplicação. Mas se eu dizimo aqui, e eu aplico a quinta parte aqui vai trazendo um volume. Essa é a grande sacada, que muitas vezes nós não temos o devido conhecimento, nós nunca fomos ministrados. Então você dá 10% aqui, e vai colocando 20% aqui. Aqui vai fazendo um volume tão grande. E vai chegar um momento que o Espírito Santo vai dizer: olha, está cheio, né? A tua conta lá está transbordando. Você juntou bastante. Aí chega um momento que o Espírito Santo diz: olha, pega um cesto, encha e joga lá na minha casa. Porque Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai liberar sobre vocês de uma maneira tão grande, tão poderosa, tão sobrenatural, que você não poderia imaginar. Recebe essa igreja, em nome de Jesus. Você crê nisso? Que Deus vai manifestar de uma maneira tão grande, tão poderosa sobre a sua vida? Mas cuidado para que você não venha se embriagar com amor à quinta parte. Eu falei aqui no domingo passado entre a semelhança entre o vinho e o dinheiro. Que o dinheiro, ele traz prazer, ele traz gozo, ele traz um bem-estar, ele traz uma autossatisfação própria. E o vinho também ele faz a mesma coisa. Mas só se você beber demais o vinho, você vai se embriagar uma hora. E se nós também estivermos apego ao dinheiro, isso vai também nos embriagar. Então tudo tem que ter um controle. Mas isso que Deus trouxe para nós, talvez hoje você não consegue entender, mas talvez você está só na tua mente, mas não jogue fora, porque uma hora vai descer no teu coração, você vai entender esse princípio, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você sabe qual é o propósito da quinta parte? Ele tem dois propósitos. Um é enriquecimento, para enriquecer mesmo. E o segundo propósito é para que suprir os dias difíceis, os momentos difíceis de crise, porque a nossa vida é cheia de ciclo, altos e baixos. Então ele tem dois propósitos. O primeiro, para que você enriqueça. O segundo é sobre o ciclo da vida, tem altos e baixos. Então se surgir algum imprevisto, algumas adversidades, algumas situações econômicas no próprio país, situações com as pessoas, você vai conseguir manter um padrão.
Você vai conseguir manter uma estrutura. Portanto, você, por exemplo, se eu pago aluguel, eu tenho que ter, se, por exemplo, eu gasto um valor X por mês, R$3.000 é a minha despesa por mês. Então eu tenho que migrar para a quinta parte e ter, no mínimo, 6 vezes mais, chegar a 6 vezes mais de uma estabilidade econômica. Porque eu poderia perder meu emprego e 6 meses eu ficaria, ou seja, eu guardaria R$18.000, eu ficaria dentro do meu plano, da minha estrutura, dos meus gastos, sem ter dificuldade alguma. Então isso também para os momentos difíceis das nossas vidas. E você vai conseguir ter uma estabilidade. Porque quantos de nós, quando fala em crise, eu falei, desde que eu me conheci por gente, você falava em crise. Então a crise para um, hoje, mas para outros não tem crise. Talvez você diz, poxa vida, eu nunca vivi um momento tão de graça na minha vida, eu nunca vivi um momento tão gostoso na minha vida, eu nunca vivi um momento tão prazeroso que estou vivendo hoje. Um momento de estabilidade, de finanças, tudo ajustado, eu estou vivendo um momento de graça hoje. Mas tem muitos que no outro lado estão dizendo, puxa vida, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida até hoje. Eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida até hoje. Eu estou vivendo a maior crise econômica da minha vida até hoje. Por quê? Porque a vida é um ciclo. Mas quando nós administramos a luz da palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E é exatamente isso que Deus quer, que você tenha uma vida abastada, uma vida próspera, porque a vida é cheia de ciclo, altos e baixos, e nós não sabemos as dificuldades que nós podemos enfrentar amanhã, principalmente esse ano, para muitos foi um ano muito difícil, mas para outros foi um ano muito confortável. E quando eu aprendo isso aqui, amado, tem que ser na minha casa, tem que ser na minha empresa, tem que ser em tudo aquilo qual estou administrando. Se você administrar a sua empresa desta forma, você vai superar toda e qualquer adversidade que porventura vão surgir. Porque crise é o maior trampolim para o crescimento. Você sabia disso? Se você tem uma estabilidade, se você tem vivido essa estabilidade, então diante das crises, você tem essa quinta parte, geralmente no comércio, os imóveis, ele oscila, se o país, se o estado, se a cidade está vivendo uma crise. Um prédio que você ia pagar aí R$500.000, você pode comprar pela metade do preço. Não que nós devemos ficar esperando para se aproveitar das pessoas, mas não, é o mercado econômico, ele age assim. Então para muitos é um trampolim, a crise é para ele um trampolim para que ele possa conquistar mais. Enquanto todos estão vendendo, e muitas vezes pela metade do que vale, menos da metade, você pode adquirir coisas diante dessa situação. Foi exatamente isso que Deus falou no coração de José, e foi exatamente isso que aconteceu no Egito. Diante da crise, o Egito se tornou muito mais poderoso, muito mais rico, porque todos vinham adquirir e comprar aquilo que eles produziram. Isso Deus deu para mim e para você, como a igreja do Senhor. E quando nós entendemos esse princípio da palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Porque quando você tem dinheiro, você tem poder de negociação, amado. Isso é fato. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder para negociar. Então isso aí surgiu no coração de Deus. Todos os judeus fazem isso. Todos os muçulmanos fazem isso. Silvio Santos faz isso, você sabia? Emílio de Moraes, ele fazia isso também. Ele fazia exatamente isso. E por isso que eles se tornaram homens muito ricos, por isso que os judeus se tornam pessoas muito ricas, porque eles praticam, eles levam a sério a quinta parte, aquilo que Deus está falando para mim e para você. Amado, é impossível vocês ouvir tudo o que eu tenho falado aqui
e não tirar um proveito de tudo que eu estou ministrando aqui para vocês esse dia. É impossível vocês jogar fora tudo que nós temos ministrado. Talvez você tenha o coração machucado, o coração ferido. Talvez você tenha muitos problemas, você não rejeita tudo aquilo que estou sendo ministrado. Mas eu aprendi alguma coisa, amado, você precisa aprender a tirar o ouro das pessoas. Talvez você olhe para mim, mas quem é você para falar sobre quinta parte, sobre isso, sobre riqueza, sobre finança? Talvez você olhe para mim e aponte muitas falhas, lado frágil. Mas todo homem, ele tem um lado, ele existe um ouro na sua vida. E você, muitas vezes, nós olhamos para a falha da pessoa, muitas vezes nós olhamos para a fraqueza da pessoa, mas você tem que olhar para as pessoas e ver o lado bom, o lado positivo, todas as pessoas, extrair, usufruir do ouro que existe na vida de cada ser humano. E quando nós entendemos e nós começamos a agir como pessoas inteligentes, amado, você nunca mais vai viver uma vida de miséria, de fracasso, de derrota, porque esse é um projeto de Deus para mim e para você. É um projeto de Deus. Deus traz a revelação, traz o sonho para Faraó. E ali ninguém conseguia interpretar, porque isso é para nós. Todos os magos, todos os macumbeiros, todos os feiticeiros, todos os encantadores da época. Faraó convocou todos eles, ninguém teve o discernimento. Mas havia o filho dele, filho de Deus, José, que Deus falou, é isso, isso. Faz isso que vai dar certo. Então ele não só apresentou um plano espiritual, mas ele teve um plano natural para solucionar aquele problema. E é isso que Deus faz conosco. Nós temos o espiritual, mas também nós temos que trabalhar no natural. E qual é a minha sugestão? Vai chegar um momento que você vai começar a arrecadar, vai começar a economizar, vai virar uma bola de neve positiva. E aí você precisa aprender a aplicar. Esses tempos me procurou um casal, ele é médico, e ele ganhava 50, 70 mil reais por mês. Ele tinha uma dívida de mais de R$1 milhão. E ele chegou aqui desesperado e falou, pastor, assim, assim, assim. E eu peguei, parei e comecei a conversar com ele, digo, vamos fazer uma planilha, vamos cortar tudo o custo de vocês. Ele tinha uma caminhonete, um SW4, a esposa dele tinha outra. Falei, nós temos que cortar tudo esse custo. Vamos vender isso, vender aquilo, tal. E eles foram cortando tudo. Ele comprou um Uno para ele, novo, e comprou um Palio usado para a esposa. Ele tinha construído uma casa de mais de R$1 milhão, só os dois. Eu digo, como que vocês constroem uma casa? Nós fomos na casa dele, com a Nilzete, 2 pisos, mais de 16 cômodos. Digo, vocês constroem uma piscina gigante, uma casa que valia mais de R$1 milhão. Os filhos casaram, agora vocês ficam com esse elefante branco. Se você tem R$1 milhão, no mínimo você deve ter sabedoria. Não comprar uma casa de 800 mil, porque isso é um risco, é uma compra de risco. Mas é melhor comprar 3 casas de 300 mil reais, que você vai ter muito mais qualidade, muito mais sustentabilidade, estabilidade financeira, do que você investir tudo numa coisa só. Eu sempre falo com os empresários, não tenha somente um ramo de negócio. Você precisa ter 2 ramos de negócio. Porque se um entra em crise, uma dificuldade, o outro vai sustentar. Então, muitas vezes, nós precisamos investir, muitas vezes em imóveis, alguns investem em gado, outros investem em investimento mesmo. Então, nós precisamos saber aonde aplicar. Nunca você deve comprar tudo, gastar, por quê? Você precisa ter alguma coisa em espécie, dinheiro. Se você tiver uma crise, uma necessidade, você está com o dinheiro na mão. Nunca fique sem dinheiro. Nunca aplique tudo que você tem. Porque essa é a chave que Deus está falando conosco. Talvez você veja aqui, está nos visitando, nunca esperava ouvir uma palavra dessa,
mas Deus quer que o povo dele cresça, Deus quer que o povo deles faça diferença na face da terra. Deus está nos orientando, Deus está nos dirigindo, e aquilo que é de Deus, Ele é fiel à sua palavra, Ele vai cumprir essa palavra nas nossas vidas, igreja. Nós precisamos entender esse princípio, porque existe três vertentes que sustenta toda a terra, onde que se você aplicar, você nunca vai ter, sempre você vai ter que girar, nunca vai ter um prejuízo maior. 3 vertentes. A primeira delas é agropecuária. Sempre nós vamos precisar de pecuária. Sempre. Então a segunda é agricultura. Sempre nós vamos ter que nos alimentar, comer. E a outra é imóveis. Sempre nós vamos precisar morar. Então são 3 vertentes que sustenta a terra. Agropecuária, agricultura e imóveis. São coisas boas para se aplicar. Então nós como igreja, nós precisamos nos mobilizar essas coisas. Nunca jogue tudo só numa coisa só. Eu vou comprar uma casa gigante. Uma casa que tem 5, 6 quartos. Uma casa que tem piscina. Amanhã depois os teus filhos, eles se casam, vão embora. E você vai ficar ali com uma mansão, com um elefante branco. Amado, tão importante como quando nós prosperamos, é sustentar a prosperidade. Então, assim como você prospera, mas você precisa sustentar a prosperidade. Então é muito melhor você investir numa coisa menor, com todo o conforto, com toda a excelência, do que você investir em coisas muito grandes, que amanhã ou depois você não vai ter condições. Você já é uma pessoa de uma idade já avançada, e você já não tem mais o pique. E aí você vai precisar, vai ter dificuldade de manter aquilo que você adquiriu. E por mais que você tente vender, você não vai conseguir. Então nós temos que saber planejar as nossas vidas, para que nós não fiquemos sofrendo no futuro. Eu tenho visto muitas pessoas que construíram verdadeiras mansões, e aí os filhos casaram, foram embora, foram para outros países, outro estado, e ficaram com todo aquele elefante branco, e agora não conseguem desfazer. Nós precisamos aprender. Amado, o homem, até os 25 anos, ele vai definir aquilo que ele quer ser. Geralmente ele leva até os 25 anos. Dos 30 anos até os 45 anos, ele vai crescer, ele vai conquistar, ele vai desenvolver a sua carreira profissional. Dos 45 anos em diante, o homem ele começa a usufruir de tudo aquilo que ele produziu, tudo aquilo que ele conquistou. E quando o homem chega a 55 anos, até 55 anos é só subida. Mas quando ele passa, com algumas exceções, de 55 anos para lá, aí ele começa uma ladeira. Ele já não tem a mesma energia, a mesma disposição. Ele já trabalhou tanto, ele já conquistou tanto. E se nós não planejar as nossas vidas, amado, vai chegar um momento, se eu não conquistar até meus 45 anos, até meus 50 anos, então eu não vou conseguir usufruir nada da minha vida. E aí eu vou dizer, mas veja, eu trabalhei feito um burro de carga e até agora eu não consegui nada. Isso que está acontecendo com muitas pessoas. A igreja precisa, alguém tem que ensinar o povo assim. Porque senão, nós vamos viver uma vida frustrada. Você não definiu nada na tua vida, você não conquistou nada na tua vida, e você não usufruiu de nada de tudo aquilo que você trabalhou. Então isso que Deus colocou muito forte no meu coração, para nós compartilhar aqui com a igreja, para compartilhar com os irmãos aqui. Então até os 55 anos você vai só subindo. Então nós precisamos conquistar, definir, fazer planejamento. Porque o grande empresário, ele planeja de 5
há 10 anos para frente. E aí depois dos 55, infelizmente, vai ser uma ladeira. Você vai descendo, 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 descendo. Você já não tem mais suas forças, não tem mais as suas energias, com algumas exceções. E o que Deus está falando nesta noite aqui conosco, é algo que Ele quer abençoar a sua vida, que Ele quer trazer uma multiplicação sobre a sua vida, porque Deus quer que nós deixamos herança para os nossos filhos, porque isso está no coração de Deus, e talvez você nunca imaginava dessa forma, mas Deus está falando conosco aqui. Deus quer que você seja a pessoa mais próspera, Deus quer que você seja melhor em tudo aquilo, porque você é filho dEle. Ele quer fazer coisas grandiosas, mas para isso nós precisamos ter planejamento nas nossas vidas. Para isso nós temos que aprender a reduzir custo. Para isso nós não podemos gastar mais daquilo que nós ganhamos. Para isso nós precisamos nos ajustar dia após dia. E depois você vai usufruir, você vai gastar, você vai comer do melhor futuro, se você tiver uma vida planejada desde hoje, igreja. Você recebe essa palavra? Amém? Deus quer fazer coisas grandiosas. Deus vai trazer uma multiplicação sobre as suas vidas. Eu estou profetizando esse ano de 2017, daquilo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Eu sei que Deus vai tirar muito de nós da área de conforto, e nós vamos começar, são coisas que você sabe, mas nós não estamos praticando aquilo que sabemos, nós não estamos pondo em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus, e Deus quer que nós possamos praticar essas coisas. Deus quer fazer coisas diferentes. Não abra mão dos teus sonhos, não abra mão dos teus projetos, não abra mão daquilo que Deus colocou no teu coração. Vai dar certo, o Senhor está na frente, o Senhor peleja por você, Ele é o nosso provedor, Ele está mostrando o caminho para nós, Ele quer fazer diferença nas nossas vidas. Não é pecado, muitas vezes tem muitos líderes, não, você não deve guardar nada, você gasta tudo, que não isso é mentira de Satanás. Você precisa ter uma vida organizada, você precisa ter uma vida próspera. Deus quer que nós vivamos esse padrão. E aí nós vamos ministrando, eu vou entrar em outras áreas, mais outras áreas, e tudo isso é um pacote de promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para que você possa não só comer o melhor dessa terra, mas que você prospere em todas as circunstâncias da sua vida. Amém? Recebe essa palavra? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos colocar em pé. Vamos estar orando. Vamos pedindo a graça, o favor de Deus. Pai de amor e de graça, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esta noite tão especial, tão significativa, Deus, que nós estamos aqui na tua presença, ó Pai. Espírito Santo de Deus, como ministro da tua palavra, nós nos apoderamos desse texto santo, ó Pai. E eu rogo, Senhor Jesus, para que teu Espírito Santo venha convencer no coração de cada um de nós, ó Deus, para que a tua igreja cresça, para que teu nome seja glorificado, para que as promessas do Senhor se cumpram, porque a tua palavra diz: se nós ouvirmos a tua palavra, se nós obedecer os teus mandamentos, os teus estatutos, a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite nós nos apoderamos desse texto santo, ó Pai. E que teu Espírito Santo traga presença, que o Senhor nos dê unção administrativa, que o Senhor nos dê unção de organização, ó Pai. Que o Senhor prospere sobre as mãos dos teus filhos em tudo que Ele colocar as mãos. E que teu nome seja glorificado, Senhor, através da vida de cada um dos teus filhos. Porque eu estou profetizando, Senhor, para um povo próspero, para um povo abastado, para um povo cheio da tua presença, ó Pai, que farão toda a diferença na face da terra,
porque tudo aquilo que Satanás estava travando, estava nos enganando, Deus, que nessa noite já caiu por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que o Senhor traga luz sobre os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor comece a despertar o coração de cada um dos seus, para que as diferenças, Senhor, comecem a acontecer dia após dia. Pai, eu estou abençoando teus filhos, ó Deus. Eu estou liberando essa palavra, Espírito Santo de Deus. Pai, eu sei que para muitos foi uma palavra muito forte, mas que o Senhor comece a acender essa chama, que o Senhor comece a despertar a cada um de nós, ó Deus, que o Senhor comece, Senhor, trazer luz às nossas vidas, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós emprestaremos para muitos e nunca tomaremos emprestado de ninguém, porque Tua palavra é fiel para conosco. É que eu te peço, abençoa teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Estenda tuas mãos assim para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana.